Queria ler um salmo com você, Salmo 131, versículo 1, por favor. Abra sua Bíblia. Não é difícil achar salmos. Eu sempre dou instruções básicas aqui, mas é que nós temos muitos bebês na fé na igreja, né, se convertendo. Então é importante a gente instruir também, né? O culto de domingo à noite não pode ser uma feijoada. Amém? Na conferência foi feijoada, meu irmão, o tempo todo. Comida grossa, meu irmão. Se tu não tomasse cuidado, tu ia para o hospital do céu ali, de tanta comida grossa que veio. Maravilhoso. Mas o culto de domingo não pode ser só feijoada. Nós temos que botar um buffet, porque nós temos bebês na fé entre nós. Temos pessoas recém-convertidas, temos teólogos. Tem gente aqui que é dinossauro na fé, gente que conhece a Bíblia muito mais. Então, é para todos. Amém? Amém ou não? É um buffet para todos. Essa é a intenção. Salmo 131, versículo 1 diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Tem uma versão que diz: eu não me considero melhor do que os outros. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada, satisfeita por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, Israel, desde agora. Desde agora. Desde agora e para todos sempre. Amém? Espírito Santo, traga a luz sobre esse texto, para que eu possa compartilhar com os meus irmãos e o Senhor distribuir o alimento conforme a tua bondade. Amém. Amém? Os salmos, eles são expressões da vida, das dores de gente comum como eu e você. Apesar de a gente conhecer o salmista Davi, nós temos salmos de Moisés, como o Salmo 90. Nós temos salmos de Asaf, Salmo 73. Salmos dos filhos de Coré. E tem os salmos de Davi. Por exemplo, o Salmo 23 é o Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse Salmo 131 é um Salmo de Davi também. E só que, como eu estava falando, os salmos são expressões da vida real. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Então essa pessoa que falou isso, ele já passou por lá para dizer que é ruim. Então ele está dizendo: ainda que eu volte talvez andar no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Elevo os meus olhos para o monte. Onde é que eu estou? Estou no vale. Então você está passando por um momento de dor. Os meus ossos tremem de dor. Fisicamente o salmista estava sofrendo. Então os salmos são expressões da vida real de pessoas como eu e você. E a Bíblia não esconde as dores de ninguém. Sabe, quando a gente é verdadeiro com Deus e expressa as verdades, nós não vamos mascarar o Evangelho. O Evangelho não pode ter filtro. O Evangelho, ele é real. E às vezes tem buracos no caminho que são difíceis de lidar. Nós tivemos uma conferência maravilhosa, extraordinária, com um alcance e uma profundidade maravilhosa. Incontáveis testemunhos. Incontáveis. Mas uma das pessoas que estavam participando estava numa gravidez de 2 meses e meio. E sangrou em algum momento da conferência. E ela perdeu o seu bebê. Não dá para mascarar isso, é uma verdade. E ela pode levantar as mãos e dizer: Deus, Tu és soberano, Tu sabes todas as coisas, eu confio em Ti. Ela mandou um áudio para nós, nos encorajando, agradecendo a Deus pelo tempo que esteve aqui. E pediu oração, porque ela ia contar para o marido ao chegar em casa. Não tem como não dizer que não dói. Não dá para dizer: calma, está tudo bem, diga assim, o Senhor é bom. Fala, repita comigo. Não é isso, é uma dor. Por isso que eu amo os salmos.
E esse salmo aqui em específico é uma característica de Davi, porque os historiadores e teólogos concordam que esse salmo foi escrito quando Davi estava sendo perseguido e acusado de querer pegar o trono de Saul. Então as pessoas estavam no grupo do WhatsApp da vizinhança gospel lá dizendo assim: sabia que Davi está montando um plano para pegar o trono? Davi não queria o trono, mas estavam dizendo que Davi queria o trono. Havia uma hashtag correndo no Instagram dizendo: Davi quer pegar o trono de Saul. Não era verdade. Davi estava sendo acusado de uma forma leviana de algo que não era verdade. Então o que esse salmo me ensina? Me ensina que o que eu devo fazer quando eu estou sendo acusado de coisas que não são verdades, quando eu estou sendo pressionado a fazer coisas que eu não quero, quando eu estou sendo conduzido a dar uma performance porque tem alguém, uma sociedade me pressionando, quando eu tenho a necessidade de dar uma resposta para alguém que não é Deus, quando eu sou empurrado e pressionado e acusado de forma leviana, e eu tento sair dessa pressão louca, dessa falácia que não é verdade, porque tinha um comentário: não, o dinheiro da conferência vai para o bolso dos pastores. Tinha um comentário lá, e o que fazer quando tem esse comentário? E o que fazer? E o que fazer quando estão falando coisas que não são verdades, ou pressionando você a viver coisas que você não quer viver, tentando te empurrar para um lugar que não é o que Deus quer para você? Esse salmo me ensina isso, e eu quero aprender com Davi o que fazer. E Davi fala o seguinte: primeiro, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. O que eu aprendo aqui? Precisamos sondar o nosso coração antes de qualquer coisa. Como assim, pastor? Porque talvez essa sua ira com seu gerente que mandou você embora é injusta a ira, porque realmente você é um preguiçoso. Obrigado pelo amém. Porque a gente sempre é o Davi e o outro é sempre o Saul. Mas se a gente sondar o nosso coração, talvez você não queria um funcionário como você. Talvez na discussão marido e mulher, seu marido esteja certo. Talvez, né? Talvez, né? Então eu botei o talvez antes? Botei, talvez, é bem talvez, né? Quase nunca. Mas se você parar para ouvir o Espírito Santo, talvez você vai ouvir assim: ele está certo. Talvez, se você parar para ouvir o Espírito Santo, a sua sogra não é uma megera, é você que é uma nora insuportável. Diga aleluia. Um silêncio. Talvez a sua nora não é tão ruim não, é você que se mete no casamento do seu filho que já tem 30 anos, deixa esse moleque crescer. Quem gritou alto, a sogra está perto? Não pode, tá? Não pode. Indireta não vale. Quem está entendendo? Sondar o coração é dizer assim: Senhor, será que eu não quero o trono de Saul mesmo? Porque quando a gente recebe uma crítica, é inteligente julgarmos a nós mesmos se tem alguma motivação errada, porque o seu coração não é perfeito. Aliás, o nosso coração é enganoso. Quando eu liguei para o Judson, todos sabem, né? A gente fechou uma igreja, faliu, não deu certo. Eu estou escrevendo um livro, 7 passos para falir uma igreja. Eu tenho experiência nisso. Quando a papai foi começar de novo, eu liguei para o Judson, não sei, começou uma igreja. Ele, come on Jesus. Aí ele, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei, claro, pode falar. Você quer provar alguma coisa para alguém? Você quer provar para as pessoas que você faliu uma vez, mas agora você vai dar certo? Você quer provar para alguém que riu de você porque fechou a igreja e agora você quer tentar silenciar o riso de alguém? Qual a tua motivação de começar de novo? Eu falei, Júlio, podia facilitar a minha vida, né? Dificultou a minha vida. Sabe o que eu fiz? Fui para o quarto. Sonda o meu coração, Jesus.
Porque pode ser que a coisa certa, com a motivação errada, derrube você. Pode ser a coisa certa, mas que a motivação tem que estar certa. Então o salmista não está assim, ó, bando de acusadores, linguarudos. Não, peraí, só um pouquinho. Estão me acusando de querer o trono. Senhor, meu coração não é arrogante. Eu não estou buscando isso. E ele viu dentro dele que não era. Não, eu não quero o trono. Não é verdade. Então ele não foi se justificar para ninguém, ele foi para o Senhor. E na oração ele diz: Senhor, eu quero ser honesto. Ser honesto conosco é saudável. Ser honesto com você, ser honesto com você é saudável. Ei, em nome de Jesus, olha para mim. Seja honesto com você. É de verdade. Se a gente for mais honesto conosco, nós vamos parar de julgar as pessoas. Seja honesto. Você não é tão bom assim. Fala a verdade. Você não é tudo isso não. Se a gente sondar, a gente vai encontrar coisas aqui dentro que não eram para estar. E aí nós vamos falar para o Senhor. Partimos do princípio que podemos estar errados. A comparação, por exemplo, nos adoece. Nunca nos deixa satisfeito. A comparação é algo horrível. Horrível, horrível. Quando você compara o que Deus está fazendo com você com o que Deus está fazendo com alguém, é horrível. Isso em qualquer esfera. Porque Deus tem uma medida para cada um de nós e um tempo para cada um de nós. Não tem como ser igual. E comparar é tolice. Por que é tolice? E é pecado. Por que é pecado? Porque você está dizendo: Deus, olha aquele pastor com uma igreja com 1000 pessoas, eu tenho 10. Você está errando comigo. Olha ali ele. Quando você compara, olha aquela moça, o corpo que ela tem, olha o cabelo, sei lá o que, qualquer comparação, e você diz: olha, eu não tenho o que ela tem. Você está dizendo que Deus errou com você. Deus se atrapalhou na hora de fazer você, fez errado. Tudo bem para adolescente, mas para quem cresceu e está andando com Jesus, a comparação é nociva. Tudo bem para adolescente, porque eu lembro quando eu tinha 13, 14 anos, que eu olhava para meus amigos com o nariz do Ken, e eu dizia: meu Deus, essa napa que eu tenho na frente do rosto. Eu não tenho nariz grande, eu tenho rosto recuado. O que é isso? Eu dizia: meu Deus, que narigão é esse? Eu fui crescendo, fui entendendo, Deus me fez assim. Aí até encontrar um texto bíblico. Está escrito em Cantares, uma base bíblica para o meu nariz. Está rindo, é? Vou salvar os narigudos agora tudo. Está escrito assim: a noiva dizendo para o noivo em Cantares: ó noivo, o noivo é Cristo, a noiva é a igreja. Ó noivo, o teu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Não tem torre pequena, meu querido. Torre... Escute, guardado as proporções da brincadeira, Deus não errou com você. Não se compare. Porque se você tiver os membros que o outro tem, você vai se perder. E se você tiver o dinheiro que o outro tem, você vai se perder. Ele está dando na medida que você pode ter. Então cresça com Ele para Ele aumentar a medida, porque Ele é poderoso para aumentar. Mas cresça com Ele. Não cresça comparando, cresça com Ele. Cresça em relacionamento. Obedece o que Ele tem te dito. Não se compare. Não é sábio. Eu recebi 2 pastoras, uma acho que está entre nós, lá na conferência me procurou: pastor, eu sou pastora, nós somos pastores de uma igreja no sertão, no interior. Nós temos 20, 25, 30 membros, pastor. E a gente veio aqui buscar mais para poder cuidar do rebanho que Deus nos confiou no sertão. E se essa mulher dissesse: ai Deus, olha aqui, papai, 5 cultos só aqui. Meu Deus, o senhor não ama o Telmo. Não, essa comparação não é sábia. Talvez diante de Deus ela seja muito mais gigante do que é isso aqui que está acontecendo aqui, porque ela está no centro da vontade de Deus para ela. Barnabé não tem um milagre registrado. Barnabé na Bíblia não tem um milagre, registrado. Não tem nenhuma carta dele escrita. Mas Barnabé fez um discípulo, um só. Que discípulo lá? G12 não deu certo com Barnabé. Ficou G1.
Barnabé ficou G1 só, não ficou G2. Só um discípulo, o apóstolo Paulo, mas não quer dizer muita coisa também. Ele só discipulou o apóstolo Paulo, tadinho. Eu discipulei só um cara, quem é? Aquele menino de Tarso. A grandeza do propósito de Deus na sua vida está em estar no centro da vontade de Deus. O salmista está dizendo: Senhor, meu coração não é orgulhoso, eu não quero pegar o trono de Saul. Saul está com o trono dele. Se o Senhor quiser me dar o trono dele um dia, é com o Senhor, não tem nada a ver comigo. Eu quero ser fiel matando lobo e urso que estão cuidando, tentando mexer nas ovelhas do meu pai. Davi estava lá cuidando. Davi nem pediu para ver os amigos dele matar Golias, os irmãos dele, meu irmão. Foi o pai que chamou. Ele foi chamado pelo pai. Vai lá dar comida para os seus irmãos. Davi estava cuidando de ovelha. E ele era tão fiel com o que Deus deu, que a Bíblia diz que quando Davi foi chamado pelo seu pai, ele contratou um pastor. Olha que coisa maravilhosa. Imagina. O cara é pastor de uma igreja com 30 ovelhas. E recebe um convite de uma igreja americana para pastorear uma igreja nos Estados Unidos, tudo, green card e tudo, 15 mil membros. Mas não dá tempo de dar tchau. Davi não. É para ir lá na guerra, lá servir os meus irmãos, é um trabalho mais nobre, hein, pai? Muito bom, só um pouquinho, pai. Não posso ir sem contratar um pastor e cuidar do rebanho, que é minha responsabilidade. Ele não saiu correndo, não, na promoção. Ele foi fiel ao que estava na mão dele. Quem está entendendo? Então vamos lá. Por que ou para quê que estamos fazendo ou deixando de fazer o que você está fazendo? É uma pergunta importante. Será que o que tanto queremos fazer, Deus quer que façamos? Davi quis construir uma casa para a arca do Senhor, que ficava numa tenda. Ele disse: eu moro em casa de cedro. Como que a arca do Senhor está numa tenda? Eu vou construir uma casa de cedro. Aí o profeta veio e Deus falou assim: quem te pediu, Davi, para fazer uma arca para minha casa? Não vai ser você, vai ser seu filho que vai construir. E Davi estava bem intencionado, mas não era. E se Davi inventa de construir uma casa, ele ia gastar tempo, dinheiro, ia entrar em burnout, ia ficar em depressão, porque não era a vontade de Deus. Quem está entendendo? A vontade de Deus, esse lugar tranquilo, que tem pressão, mas não tem peso. Às vezes os pesos que carregamos, não foi Deus que deu, mas a necessidade de aprovação das pessoas, ou a necessidade de fazer igual, ou melhor. Precisamos lembrar que Jesus disse assim, eu acho linda essa frase: Pai, dos que tu me deste, não perdi nenhum. Posso ouvir um amém? Jesus está dizendo assim: o que tu não me deu, não é sob minha jurisdição, mas o que o Senhor me deu, é minha jurisdição. Pai e mãe que estão aqui, os seus filhos, Ele te deu. Então não se preocupe em querer ganhar o mundo inteiro e perder sua casa. Não se preocupe em querer ir para a África se a sua casa não está sendo cuidada. Não tenta fazer coisas. Cuida do que Deus te deu. Agora, se você está cuidando do que Deus te deu, e Deus quer mandar para cuidar de mais gente, deixa Deus te usar. Mas entenda o que Deus te deu. Seja fiel com o que Deus te deu. Segundo, olha que interessante, precisamos identificar e arrancar a soberba e a altivez do nosso coração. Meus olhos não são arrogantes, eu não me considero melhor do que o outro. Soberba, orgulho, altivez, no hebraico, aqui nesse texto, significa água fervendo, borbulhando. Olha que legal essa analogia. Sabe a panela de água que você bota a chaleira ali? Ela começa a borbulhar e a tampinha começa até a balançar, porque a água vai borbulhando e vai saindo. Sim ou não? Ela vai saindo. O que é altivez e soberba? É quando a gente passa os nossos limites para tentar agradar, se promover ou performar. Soberba, orgulho, altivez, não precisa, mas a gente faz para agradar alguém. Compra roupa que não pode para agradar quem não conhece, e a gente inventa coisa, e é pesado. Tentar agradar as pessoas é pesado. Tentar agradar todo mundo é impossível.
Tentar agradar as pessoas é ruim. Quem está entendendo? Quando ultrapassamos os nossos limites em função de agradar, conquistar, impressionar. Eu tenho que fazer uma pós-graduação porque a minha irmã fez, então meu pai vai se orgulhar de mim como se orgulhou da minha irmã. Não! Você não precisa fazer para agradar o seu pai da terra. Você tem que fazer porque você entendeu um propósito ali. Tem tanta gente fazendo faculdade, pós-graduação, tentando, só para impressionar. Pastor, é errado fazer faculdade? Não, entenda o que Deus quer que você faça. Mãe, você vai sair de casa todas as noites para fazer um doutorado. Para quê? Para dizer que tem um DR na frente? Eu vou te dar um conselho, uma lembrança. Você já tem algo escrito na frente do seu nome: filha de Deus, discípula de Jesus. Você não precisa mais nada. Quer alguma coisinha a mais? Escute, repito, não tem nada de errado crescer, mas é o que Deus tem, é o tempo para você fazer isso, é a estação para você fazer isso. Às vezes a pressão nasce da nossa necessidade de impressionar os outros, quando o nosso eu está inflado. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que diz: humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Pensar menos de si é: eu sou um coitado, eu não posso nada, ó céus, ó vida, ó azar. E você: não adianta, tá vendo? Deus ama todo mundo, ali, todo mundo pode, eu não consigo, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um Zé Ruela. Não, isso é pensar menos de si, isso não é bíblico. Você é filho de Deus, amém ou não? Posso ouvir um amém ou não? Você é filho de Deus, você não entendeu, você é filho de Deus. É o Deus criador dos céus e a terra. É o Deus que pode todas as coisas, dono do ouro e da prata. Então você é filho do Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então não tem esse negócio para não. Em nome de Jesus, toma esse lugar de filho de Deus, amém ou não? Agora, a humildade vai te trazer equilíbrio. Não é pensar menos de si, mas menos em si. Quando que eu sei que eu saí ou estou na presença de alguém humilde? Quando eu saio melhor do que eu cheguei. Quando você para na frente de uma pessoa humilde, você vai conversar com ela, a pessoa que é humilde, ela vai te encorajar. Fabiano, seu nome? Fabiano, estava vendo ali a sua esposa? Passou. Aquelas crianças ali são filhos, linda família, Fabiano. Olha, Deus, que bênção você é pastor, que bênção. Você está quanto tempo pastoreando? 18 anos. Olha, 18 anos é uma permanência, perseverança. Parabéns, Fabiano, você é uma bênção. Me conta mais sobre o teu chamado. A pessoa humilde vai extrair o melhor do outro. Agora, se você encosta perto de alguém soberbo, tu sai dali assim, ó. Porque ele começa igual o Kiko: olha o meu barquinho. Filmou? Passou. Veio, foi mais forte do que eu. Aí o Chaves está lá com um barquinho de papel. Aí vem um Kiko. É assim. Pensa que coisa chata ser o Kiko. Bom é ser o Chaves. Chaves não devia nada para ninguém. Chaves não tinha que impressionar ninguém. Chaves estava de boa. Ele tinha um tonel para dormir. Quando a gente tem que impressionar, a gente tem as coisas por causa do outro, não porque tem um propósito. E aí tem a coisa por causa das pessoas, é muito vazio, é muita pobreza de espírito. Nós somos pressionados nós somos pressionados todos os dias a performar na internet. A ter like, seguidor e selo azul a gente é pressionado. Davi estava debaixo de pressão. Tentar provar que é bom cansa. Cansa.
Terceiro, não me envolvi em coisas grandiosas demais para mim, extraordinárias, diz uma versão. Olha que interessante, é sábio valorizar o simples e o ordinário. Vou repetir, é sábio valorizar o simples e o ordinário. Celebrar o que tenho me livra de andar ansioso com o que não tenho. Guarda isso. Celebrar o que tenho me livra de andar ansioso com o que eu não tenho. A ansiedade é daquilo que eu não tenho. Como que eu resolvo a ansiedade? Sendo grato com o que eu tenho. A gratidão com o que eu tenho abre porta para receber o que eu não tenho. Aproveitando a conferência, Betânia tinha 3 coisas incríveis lá, você aprendeu. Vamos lá, tinha Maria, tinha adoração, sim ou não? Tinha Marta, o que é? Serviço. E tinha Lázaro, que era amizade, um amigo, sim ou não? Então, Jesus amava Betânia. Betânia tinha serviço, tinha adoração e tinha amizade. Pergunto, você constrói um amigo no final de semana? Você consegue servir e mostrar que é servo num final de semana? Não. Você constrói adoração só numa música? Não. É ordinariamente. Porque trocar fralda não é uma vez por mês. Aleluia. Lavar louça não é uma vez por mês. Ajudar o próximo não é uma vez por mês. Adorar não é uma vez por domingo. Ser amigo não se constrói em 3 dias. Leva tempo, ordinariamente. Então, sabe o que eu aprendo? Que o ordinário constrói Betânia. E Jesus vai lá porque lá é simples. Lá tem o dia a dia. Qual aniversário Lázaro comemorava? O de nascimento ou da ressurreição? Boa pergunta, né? Nasceu quando, Lázaro? Depende. É uma boa pergunta, né? Você que rasgou a certidão de nascimento antiga? Eu nasci de novo. Qual? Mas agora eu faço uma pergunta. Tem como viver de festa de aniversário todo final de semana? Festa de criança. Imagina você, a partir de hoje, você vai comemorar todo sábado o aniversário do seu filho. Com brigadeiro. Todo sábado, a festa. Balão, tudo igual. Ei, parabéns. Todo sábado, vai chegar um sábado que teu filho vai dizer: pai, hoje não. Vamos jogar bola no parque, porque aniversário é extraordinário. Jogar bola no parque com filho é ordinário. E é o ordinário que constrói o relacionamento pai e filho. Quer ver um exemplo? Quem aqui já perdeu alguém que amava? Já está no céu, já foi para a eternidade. Quem aqui perdeu e pode lembrar de alguém agora? Eu duvido que você vai eu queria que você lembrasse de alguma coisa. Duvido que você vai lembrar uma festa de aniversário, só se estiver registrado. Você vai lembrar do almoço. E todas as vezes que bota o pepino no almoço, você vai lembrar que ela gostava do pepino. E no final do dia, das 6 horas, você pensa: eu passava lá para tomar um café. Porque é o ordinário que constrói um coração simples. Amizade, adoração e serviço é todo dia. A gente sente falta dos momentos ordinários. A gente sente falta da comida ordinária. Fala bem a verdade. Eu tenho certeza que eu vou falar aqui sem medo. Escolhe uma comida para você comer a vida toda. Uma só, é a mesma para o resto da vida. Duvido que você vai escolher caviar, camarão, duvido. Você vai escolher arroz, feijão, bife e ovo, e uma batatinha frita. Quem está comigo nisso? Mas peraí, eu falei a comida mais simples do mundo, porque a beleza no simples e no ordinário. E a gente quer viver de comida. Ei, sabe o que foi no final de semana agora na conferência? Meu Deus, meu irmão, só comida top. Porque dia de festa, dia de celebração, Lázaro ressuscitando, tem que ser assim mesmo. É dia diferente. Mas o dia a dia é arroz e feijão. O que constrói uma pessoa pós uma conferência dessa é o dia a dia. É o discipulado. É a continuidade. Posso ouvir um amém? O carro ideal. O seu ordinário pode ser extraordinário. O carro ideal, a casa, o apartamento ideal, o corpo ideal,
não são verdadeiros, são apenas ideias. Quem é importante? Quem disse que você precisa falar inglês? É verdade, só pensa um pouquinho. Tem gente aqui que tem que falar inglês. E falar inglês, quem dera todo mundo aqui falasse inglês. Porque tem livros, podcast, pregações, tanta coisa maravilhosa em inglês. Então que bom que todos nós aprendêssemos inglês. Mas você não é obrigado a falar inglês. E você está fazendo inglês só porque alguém está fazendo. E não sai do The King of the Power. E não sai disso. Cara, sai só coisa. Está estudando há 7 anos. E só sai o King of the Power. Por quê? Porque não é nem a vontade de Deus para você. Talvez Deus queira que você aprenda Tupi-Guarani e vai evangelizar na Amazônia. Aí você vai entrar no centro da vontade de Deus. Aí, meu irmão, você vai dizer: Deus me ajuda. Em 6 meses você está falando Tupi-Guarani. Porque a graça de Deus vai vir sobre o propósito, não sobre o seu propósito. Eu já tentei pedir uma vaga para cantar e tocar aqui no grupo. Eu tenho carteirada, eu sou pastor. Não tem jeito. Deus já foi claro comigo. Deus e os irmãos. Que eu vou tentar melhorar a pregação, porque cantar... Esse dia eu fui me ouvir no YouTube, cantando. Que luta. Eu fiquei com pena dos irmãos aqui atrás, com o fone. Não puxa nada que eu não vou cantar. E aí sabe o que eu decidi quando eu entendi que não era para cantar? Eu mergulhei e fui estudar livros sobre como pastorear, como pregar. Porque eu entendi que era o lugar que Deus queria que eu afiasse a minha espada. Por que você está afiando a espada que você nunca vai usar? Perdendo tempo e cansando. Aí fica pesado. Salmo 90, o Salmo de Moisés diz: ajude-me a contar os dias, não contar os anos. Que coisa boa, amanhã tu conta mais um dia da sua vida. Acorda de manhã, sabe aquele café com os filhos ordinário? Aquele almoço, ei pai, mãe, se puder sacrificar o horário de meio-dia para ir em casa e gastar um pouquinho mais de gasolina, faz isso, porque aquele almoço em família é ordinário. Ajuda a construir a Betânia. Quem está entendendo? Então não perde a oportunidade de construir algo ordinário. Sabe, tem gente que viu as flores que eu dei para Vivi. Olha que flores. Não é aquilo ali. Aquilo ali é uma pontinha de algo que eu quis honrar publicamente. Mas o que eu construo com ela é no dia a dia. O que ela constrói comigo é no dia a dia. A amizade que a gente tem, o relacionamento é construído no dia a dia. Pode ter certeza, não é de púlpito. Você não vê. Amém? Quem recebe isso aqui? Quarto, nossa satisfação. Olha que coisa linda, eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu quero te abençoar com isso aqui me abençoou muito. De fato acalmei a minha alma, tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada. Tem uma versão que diz assim, ó, eu sou como uma criança satisfeita depois de ser amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança, ela está satisfeita em ti. Pega isso aqui. Quem aqui, mamães, papai já viu talvez, quem aqui, mamãe, já amamentou no peito ou na mamadeira o bebê, e ele está com um soninho, então ele está tomando assim, ó, e aí ele vai dormindo já, a mamadeira está acabando, você dá uma mexida, aí você tira a mamadeira, cai um leitinho aqui, aí ele... É essa expressão que o salmista está usando. Quando eu me alimento do teu leite, eu sou como uma criança satisfeita. E as circunstâncias não mudaram, mas o meu relacionamento com Ele mudou. Eu estou satisfeito. E essa criança, tu pode botar comida goela abaixo, ele não vai querer, porque ele está satisfeito. Aí o mundo vai pressionar a gente, vamos, cresça! E aí, deixa eu dizer uma coisa, tem uma doença na igreja evangélica.
Qual doença? A igreja evangélica tem uma doença. Eu vou denunciar um vírus na igreja evangélica. Sabe qual é o vírus? Teologia coach. É um vírus. Pastor, de onde que veio? Veio da mutação da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade dizia: você vai ser rico, você é grande, você vai ter 10 carros. E os testemunhos eram assim: eu tinha um telefone, agora tenho 3. Eu tinha uma bicicleta, agora tenho 2 carros. E aí aquela loucura da teologia da prosperidade: você vai ser rico, dá 100, Deus dá 1000. Aí mudou para o coach: você pode, você é o cara, você é bonito. Perdeu o ônibus? Construa seu ônibus. Você pode, você não depende de ninguém, mas na teologia do céu você não pode nada, Ele pode tudo. Você não consegue nada, Ele consegue tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que a igreja foi picada, e aí, desculpa, vou ser sincero, vou fazer igual a Vivi. Minha língua, come on, Jesus. Eu estou cansado de ouvir o ano do extraordinário, o dia extraordinário, o mês extraordinário, o curso do extraordinário, a montanha extraordinária. É tudo extraordinário. Eu estou com saudade, e eu e você e as pessoas estão com saudade do ordinário. Nós estamos com saudade da simplicidade. Nós estamos com saudade das coisas pequenas. Nós estamos com saudade dos detalhes da vida. Sabe o que está faltando para nós? Botar o pé no chão na grama de novo com os nossos filhos. Está faltando coisa pequena para nós. Detalhe ordinário. Eu nunca vi uma igreja botar o ano do ordinário. É sempre o ano da vitória, o ano da conquista, o ano do extraordinário, porque você vai viver um dia extraordinário. E aquela moça ali está vivendo um dia difícil, não é extraordinário. Posso ouvir um amém? O fato de conhecer e pertencer a Jesus deveria ser a nossa maior satisfação. Vou repetir. O fato de conhecer e pertencer a Jesus deveria ser a nossa maior satisfação. O fato do Senhor ser o nosso pastor deveria ser motivo de alegria. Nele vivemos, nele movimentamos e nele existimos. Alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da eternidade. E por último, ele diz: ponha a esperança no Senhor, Israel, agora e para todo sempre. Sabe o que eu aprendo aqui? Davi, sendo acusado e pressionado para performar, para ser rei e tudo isso, ele diz: quer saber? Talvez os meus olhos saíram do lugar correto. Eu vou voltar para Jesus. Vou voltar a olhar para a cruz de novo. Voltar para a Bíblia. Voltar para a simplicidade da leitura diária. Voltar para o jejum comum. Voltar para Jesus, voltar os olhos, a esperança de novo. Ei, Brasil, você que está aqui, escute. Nossa esperança não está na direita, não está na esquerda. Nossa esperança não está em nenhum político. Nossa esperança está no Senhor dos senhores, Rei dos reis. Volta os teus olhos de novo para Jesus. Volta os teus olhos de novo. Acalma. Pega leve. Você não precisa impressionar ninguém. Vamos orar? Fica de pé. Quem recebe essa palavra? Eu te abençoo com esse salmo todo dia no seu coração. Todo dia. Vamos ler de novo agora, compreendendo ele. Diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo em coisas grandes demais para mim. Na verdade, eu acalmei a minha alma como uma criança recém-amamentada. Assim é minha alma para contigo. Põe a sua esperança no Senhor, Israel, desde agora para todo sempre. Essa canção, ela é uma oração para hoje, tá? Para nós hoje aqui. Porque ela fala assim: sonda-me, Senhor, e me conhece.
Vê como está o meu coração aqui, me alinha segundo a tua palavra. Quem quer estar no centro da vontade de Deus? No centro da vontade de Deus, todos os ventos são a favor, mesmo os ventos contrários. Fora da vontade de Deus, até o vento a favor não vai fazer você crescer. Então eu te abençoo para você estar nesse lugar de paz. Ei, mãe, talvez o seu lugar hoje, o centro da vontade de Deus é ordinariamente 3 fraldas por dia. E glória a Deus por isso. Homem, talvez o seu lugar hoje é ser um provedor. E é isso que Ele quer de você. Faça com diligência. Não importa. Entenda que tudo é para Ele. Tudo é para Ele.